Glória a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. Quantos encontraram, diz amém. Amém. Quem está procurando, diga me espere. Eu vou esperar. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante. Aleluia. Glória. Aleluia. Amém, igreja? Que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real, e viu no terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ele para sua casa, e a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: grávida estou. Somente até aí. Diga: Senhor meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Senta glorificando a Deus nesta noite. Aleluia. Igreja amada, igreja querida, nós estamos aqui diante de um texto onde a Bíblia vai falar a respeito de um pecado. Não simplesmente um pecado de adultério, mas em seguida desse adultério um assassinato. Quem nunca viu falar a respeito de Davi? Davi, como está escrito em 1 Samuel capítulo de número 15, Deus manda a Samuel ungir Davi rei. Samuel desce à casa de Jessé o Belamita, e lá entra em sua casa, na casa de Jessé. No momento que ele unge a Davi, o próprio texto deixa bem claro que o Espírito de Deus se apodera de Davi naquele momento. Observamos que quando Davi é ungido, ele não passa imediatamente a reinar. Ele vai passar passos, ele vai passar aprendizados, ele vai aprender sobre a responsabilidade de um ministério, de exercer um cargo como ele ia exercer como rei de Israel. Se nós observarmos aqui, Davi ele passou por várias dificuldades no campo, apacentando as ovelhas. Por intermédio de Davi, Deus ele fez grandes coisas. Por Davi depositar a sua confiança a Deus. Se nós observarmos que no momento da guerra, aonde o gigante Golias foi confrontar, aquele filisteu foi confrontar o povo de Israel, Davi ele se coloca em prontidão para ir para a peleja. Mas Davi ele vai para a peleja não confiando nas suas forças, porque o próprio texto deixa bem claro que Davi era pequeno, era o menor da casa de Jessé. Davi era pequeno, de boa aparência. No momento quando ele diz: eu vou à guerra, à peleja, os seus irmãos começaram a zombar, dizendo: bem sabemos a tua presunção, bem sabemos que você não tem coragem de fazer o mal a sequer para uma formiga. Mas enganado estava eles, não sabendo que no anonimato escondido Deus estava preparando ele para apresentar. Observa aqui, no momento que o
gigante gritou, o povo temeu, o povo correu. Davi diz: olha, não desfaleça o vosso coração por causa desse gigante, eu irei à peleja contra ele. Saul vai olhar para Davi e vai dizer: você não pode ir para a peleja contra ele não, Davi. Tu é pequeno, tu é moço, tu é jovem, você não tem físico de guerreiro, de soldado. Agora Golias, ele é treinado para matar desde sua mocidade. O currículo de Golias é grande. O Golias, ele mata, ele esbagaça, ele fere, ele não pede guerra. Só que Davi vai olhar: Saul, deixa eu contar uma história para você. Quem me ungiu me preparou, quem me ungiu me deu espírito de ousadia, não me deu espírito de temor. No momento que ele diz isso, ele diz: olha, eu vou te contar uma história aqui que você não está sabendo. Quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio o urso, veio o leão, pegou uma das cordeiras, eu corri atrás dele, agarrei pelo bigode, tomei as ovelhas, e ele se levantou para vir contra mim. No momento que ele veio, eu agarrei com toda a força, ousadia, unção, graça que Deus me deu, peguei ele e o feri e o matei. Mas tem um segredo para minha vitória, Saul. Eu venci urso, eu venci leão, mas foi o Deus que me escolheu, que me ungiu, que me capacitou, que me livrou. E o mesmo Deus que me livrou contra esse urso, contra esse leão, vai ser o mesmo Deus que vai me livrar contra esse gigante, esse que está afrontando o povo de Israel. Observa que ele deposita sua confiança em Deus. Ele entende que sem a presença de Deus ele não faz. Se não fosse a presença de Deus, ele não tinha tido livramento. Se não fosse a presença de Deus, ele não tinha socorrido aquela ovelha do urso e do leão. E no momento que ele diz essas palavras, Saul, ele vai pegar a armadura de guerreiro. Mas só que a armadura de guerreiro na terra representa quem é guerreiro aqui, quem veste uma couraça, quem pega uma espada, quem pega um escudo. Pega de longe, o povo olha e diz: é guerreiro, aquele ali é soldado. Mas só que Davi não era guerreiro para o homem, ele não queria ser visto pelo homem. Ele está dizendo: eu não fui alistado por Saul, eu fui alistado foi por Deus, que achou graça e enxergou para mim e diz: é você, por intermédio desse pequeno, que eu vou dar vários livramentos. Ele veste a armadura. Quantos e quantos não desejavam ter aquela armadura de Saul? Privilégio, vestir a armadura real, a armadura do exército real. Era uma honra, eu creio que era um cargo bastante disputado nessa época. O título é soldado de Saul. Mas só que Davi, ele até tenta vestir, ele até veste, ele tenta andar, mas ele vai dizer: eu não consigo. Porque Davi está dizendo: eu nunca usei isso, eu só usei funda, eu só usei pedra. Observa algo aqui. Quem sabe Davi olha para Saul e diz: Saul, eu aprendi a guerrear, não foi com armas terrenas, não foi com armas carnais. Eu aprendi a guerrear foi com as armas espirituais. Eu não quero essa couraça, eu não quero esse capacete, porque eu já estou revestido da armadura de Deus, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra. Eu não vou enfrentar ele com lança, com escudo, eu vou enfrentar ele no nome de Deus do exército vivo. Assim foi a peleja. Desce o vale, começa a batalha. Lá vem um gigante em direção ao ungido. Com a sua confiança estava tão grande em Deus, que o gigante vem, ele não fica parado esperando. Davi, cheio de Deus, ele é ousado. O gigante vem e ele vai atrás. O gigante vem e ele vai ao encontro. Jesus está dizendo aqui: quem confia em Deus não precisa andar correndo, pode confrontar que Deus vai dar a vitória. Vamos correr. Chegou o momento, frente a frente, gigante e o pequeno Davi. Gigante confiado no sua
cordel, fazendo deitar por terra, e os mediu por 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servo de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, indo ele a virar, e a sua mão para o rio Eufrates. E tomou Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi já retou todos os cavalos, todos os carros, e reservou deles em 100 carros 5. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu os sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições da Síria, de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ele ia. O Senhor guardou Davi. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer, e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze, de Betá e de Berotai, cidade de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Adamate, que Davi feria a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava, e para lhe dar os presentes, por haver pelejado contra Hadadezer, e por haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata, vasos de ouro e vasos de bronze. Observa o versículo 11: os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro, que já havia consagrado, de todas as nações que sujeitará, da Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Jeobe, filho de Zobá. 13. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios do vale do Sal, a saber, a 18.000. Versículo 14 para encerrar. E pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ele ia. Por que eu li aqui? Se nós observarmos tantas e tantas vitórias deu Deus a Davi. Deus guardava Davi, Deus escondia Davi. Davi ia para a peleja, mas Deus dizia: Davi, nessa peleja tu não pelejarás, porque eu pelejarei por vós. Se nós observarmos aqui, a confiança de Davi era tão grande, que o próprio Deus, que ele próprio disse, o próprio Deus de Israel é a própria guerra, ele vai me livrar. Observamos que aqui foi relatado que Davi teve grandes vitórias. Por quê? Porque Deus o ajudou. Ele era próximo de Deus, íntimo de Deus, junto de Deus, e Deus o ajudava. E em 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo 14, o próprio Davi é apresentado como homem segundo o coração de Deus. Olha quantas características de Davi que é relatado na Bíblia. Ganhou várias guerras por intermédio de Deus, e o próprio Deus, Davi, é o segundo o meu coração. Observamos aqui que Deus vê tudo. Chegou o momento que Davi ele se acomoda. Davi já tinha visto as vitórias,
as guerras vencidas, gigantes caídos, os afrontadores ao povo de Deus indo por chão, porque Deus o ajudava. E por intermédio aqui, intercalado a esses capítulos, nós vimos que Davi ele se preocupa com algo. Ele se preocupou tanto com algo que ele vai atrás de algo. Davi vai atrás de quê? Da arca da aliança, a presença de Deus. E todavia, quando Davi ia para a guerra, que era tempo de guerra, Davi pegava os levitas e falava: a arca tem que ir conosco, porque Davi, ele depositava sua confiança com Deus, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Então aonde Davi ia, aonde Davi pelejava, a arca estava lá, a presença estava lá. E quando a presença está, gigante levanta, ele cai por terra. Quando a presença está, caluniadores vêm, tem que cair por terra. Quando a presença está, quem é que não confia em Deus sabendo que a presença está do seu lado? Espera aí, pastor, o que é que você quer dizer? Você conhece quem tem a presença de Deus? Deixa uma pessoa endemoniar para você ver um negócio. Você chama a pessoa que tem a presença de Deus, parece que ela já vai cair, ela já está orando dizendo: tomara que ele me chama, que eu quero espancar esse demônio. E quando chama quem tem a presença, vai correr, porque está confiando na presença de Deus que ele serve. Ele coloca a mão e diz: sai, em nome de Jesus, o espírito maligno sai. Agora quem não tem a presença, quando o demônio grita, ele caça um buraco para se meter, corre. A pessoa diz: vai, vou não, rapaz, é porque está longe da presença. E quem está longe da presença de Deus está perto do diabo. Observa aqui, chegou o momento, quem sabe Davi bate no peito e diz: Deus sim me entregou várias vitórias, mas foi por ele. Mas chegou um dia que por várias vitórias que ele teve, que Deus ajudou, chegou um dia, por um vacilo, ele perdeu a presença. Um vacilo, ele perdeu a presença de Deus. Capítulo de número 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saíam para a guerra, o tempo que os reis saíam para a guerra, então era de costume, no momento da guerra, os reis ser o primeiro a puxar a infantaria. Os reis eram o primeiro, o rei não ficava. O rei ia para a peleja, como Davi ia, como relatou no capítulo 8 que nós lemos, as vitórias que Deus deu a Davi. Mas só que nesse dia ele não foi, estava acomodado. Quem sabe se autoconfiou esse título: não, eu sou rei, eu não preciso mais. Já venci várias vitórias, várias guerras eu venci, eu não preciso mais guerrear. Está enganado. Não é porque eu já ganhei uma guerra, duas guerras, eu estou 5 anos de crente, 6 anos de crente, ganhei várias guerras, que eu tenho que me estacionar. O diabo não cansa, nós cansa. Ele fica, a arca vai, Urias vai, Joabe vai para a guerra, o soldado vai para a guerra, Davi fica em casa. E a Bíblia deixa bem claro que Davi levantou do seu leito, do seu descanso. No que ele levanta, ele vai passear no terraço da casa real. Em cima, naquele terraço por onde Davi passava, de lá desse terraço Davi observava, via Israel, via a cidade. Quem sabe ele olhava e dizendo: tudo isso aí Deus me deu a vitória, tudo isso daí eu governo. Tem gente que pensa porque chegou no poder lá em cima, não precisa mais guerrear e lutar para que a presença de Deus esteja. Quem sabe ele admirando para aquelas casas, para aquele lugar, quem sabe admirando esse reinado Deus me deu. No momento que ele começa a admirar o que Deus deu para ele, o diabo entra em cena. Ele vai observar e avistar Betseba tomando banho. Observa Davi admirado por tudo aquilo que Deus deu para ele, admirando o poder que Deus deu para ele. Ele admirou tanto o poder que deu para ele, que ele se afastou da presença. O perigo de muito é se admirar daquilo que Deus deu para ele. E o diabo atravessa. Ele observa, vê a mulher tomando banho. Davi aqui, ele já estava arrebentado. Olha, escute isso aqui.
Não acontece nada sem antes Deus revelar aos seus servos e aos seus profetas. Antes de Davi cair, ele teve um aviso, eu tenho certeza, porque antes dele cair aqui, ele já caiu no espiritual, ó. Então já havia sido alertado ele. Davi já estava alertado. Ele já estava longe da presença. Porque no momento quando a arca foi, a presença foi, que ele olha, ele, opa, é bonita. Ele começou a admirar uma mulher que não era dele. Quem está longe da presença admira a mulher do seu irmão. Quem está longe da presença admira as mulheres que estão passando na rua. Davi olha a mulher de Urias e diz: quem é essa bonita aí? Alguém chega e diz: essa daí é a filha de Eliã, a mulher de Urias. Aí Davi já está longe da presença e diz: manda mensagem para ele, eu quero que ela venha até eu. Ele já estava cego, longe da presença. Avistou a mulher tomando banho, perguntou quem era. A pessoa disse: é Betseba, é mulher de Urias. Davi, ele é avisado que ela tinha um esposo. Davi, ele foi avisado que ela tinha um dono, que ela tinha um marido, que era filha de Eliã. Então Davi aqui, ele entrou sabendo que essa mulher tinha família. Ele aqui, ele entrou sabendo que ela era casada. Então Davi aqui, ele vai destruir uma família. Quantos homens e mulheres que está longe da presença e faz casal se divorciar para destruir uma família, vai ter uma prestação de conta. Deus vai encontrar com você e vai pagar o preço. Davi sabia. Quantas e quantas pessoas hoje em dia sabe que o irmão é casado, sabe que o pregador é casado, sabe que a cantora é casada, sabe que a missionária é casada. Aí o camarada está carnudo, longe da presença. Ele vai olhar uma mulher que não é dele, vai olhar o marido que não é dela, vai desejar, manda mensagem de WhatsApp, destrói uma família. Mas não se preocupa não, que vai ter uma prestação de conta. Se você vê uma pessoa destruindo casamento alheio, família alheia, é porque está longe do Espírito. Pessoas fazendo contendas para marido largar mulher, mulher largar marido. Olho de coruja vai se converter. Essa mulher não é sua, esse homem não é seu. Davi entrou sabendo, ela é casada, ela tem família, deixa ela quieta. Mas Davi já estava na carne, longe da presença. Se fosse hoje era mensagem do WhatsApp, mas lá foi a mensagem, ó. E na mensagem que o mensageiro leva, sabendo que Betseba era casada, fez um convite: chama ela até a mim. Ela foi. Olha que eu vejo aqui que o poder de Davi fez com que essa mulher não se defendesse, mas ela podia se defender. Quantos homens que estão por aí no poder usa da tua autoridade para aproveitar das mulheres casadas? Jesus vai te pegar. Davi tinha autoridade. Quando a mensagem chegou, você não vai ver a mulher reclamando, a mulher logo foi. Tem gente que usa da autoridade para se aproveitar dos inocentes que ainda estão no leite da palavra. Chegou Betseba. A Bíblia deixa bem claro que eles deitaram, e havendo eles concedido a prática do adultério, ela se levanta, se purifica e vai para sua casa. Porque sabe, Davi com enchido de homem, é mais uma na minha lista. Quem está longe da presença conta os casamentos que se destrói. Quem está longe da presença coloca número em famílias que conseguiu destruir e mulheres que conseguiram pegar. Davi, quem sabe dizer, ninguém viu, tá tranquilo, só o mensageiro. Mas eu tenho poder, ele vai esconder, ele vai guardar isso até na catatumba, vai guardar isso até o cemitério, porque eu tenho poder. Eu tenho poder, ele vai esconder o meu pecado de adultério.
Dá para esconder do homem, mas não dá para esconder daquele que tem 7 olhos de fogo, que está olhando para mim e olhando para você. Se o homem daqui não viu, Deus está vendo. Se o homem daqui não agiu com justiça, o juízo de Deus vai chegar e ele vai cobrar com juros e correções monetárias. Passou algum tempo, agora ela vai mandar mensagem para Davi: Davi, estou grávida. Estou grávida, Davi. Porque sabe, Davi recebe aquele choque. Opa, além dele pegar uma mulher que não é dele, agora ele engravida. Aí como ele já está longe da presença, mente vazia, a oficina do diabo, já está longe da presença de Deus. Eu tenho uma ideia. Manda mensagem, traga Urias. Joabe recebe a carta dizendo: ó, traga Urias aqui. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Joabe, o capitão do exército de Davi, diz: Urias, o rei está te chamando. Urias, ele desce preocupado, porque quem tem a presença se preocupa quando ela se ausenta. Quem tem a presença tem medo que quando ele se afasta um pouco dela, ele tem medo. Já já nós vamos chegar lá. E no momento que Urias chega lá, Davi, com a mente já cauterizada pelo diabo, já estava longe de Deus, ele agora se aproxima perto do diabo. Aí ele já vai maquinar. Ele já tinha um plano: não, Urias vai vir, eu vou mandar ele para a casa dele. Ele vai para a casa dele, vai lavar os pés, vai lavar a mão, vai deitar com a sua mulher, vai coabitar com ela. Ele vai voltar para a guerra. E quando a barriga começar a crescer, o menino nascer, a criança nascer, todo mundo vai pensar que é dele. Olha só o que o diabo faz quando a pessoa está longe da presença. Maquina destruição para a vida dos outros. Urias chega, e Davi, com toda a falsidade. Quem está longe da presença é falso, sabia? Quem está longe da presença de Deus é falso. Ele vai olhar: Urias, como vai a guerra? Como vai Joabe? Como vai lá? Como é que está? Não, está tudo bem. Vai para tua casa, rapaz, vai descansar. Desce para o teu barraco, lava os teus pés, deita com a sua esposa. Ele escuta aquilo e ele vai descer. No que ele desce, a Bíblia Sagrada deixa bem claro que ele desceu. Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos seu, e não desceu para sua casa. Versículo 9, interessante isso aqui. Urias desceu e deitou à porta da casa real com todos os servos de Davi. O que é isso, com todos os servos? Testemunha. Ele não desceu, ele deitou aqui. Por isso a palavra proíbe. Nós não podemos dar falso testemunho. Se Davi, se não tivesse nenhuma testemunha, ele ia pegar a culpa, ia morrer lá, diz, morreu e deixou a mulher grávida. Mas tinha testemunha, ele não podia fazer nada. Aí chega lá, e Urias não desceu, rapaz. Urias não foi para a casa dele, não. Davi recebe aquela notícia: mas como ele não desceu, chama ele aqui. Chegou lá, se aproximou: Urias, não desceu. Urias, rapaz, eu não vou, não posso. Observa o versículo 11 do capítulo 11, para você ver. Quando ele não desceu, Urias não desceu para sua casa. E Davi disse: não vens tu de uma jornada, por que não desceste a tua casa? Versículo 11. E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Olha o que ele se preocupa primeiro: a arca, a presença ficou para trás. Eu não consigo ficar longe da presença. E observa que aqui Davi não contava com a hombridade desse homem. Diz: olha, a presença está lá, a arca está lá, e Israel e Judá está lá. Ele está dizendo: eu tenho a presença, quero estar perto da presença. E quem tem a presença não deixa os seus companheiros ministeriais para trás, não deixa, não age de covardia. Quem tem a presença se preocupa com ela. Como posso eu descer, Davi, para minha casa? Eu sei que eu vim de uma jornada grande, mas eu não estou preocupado com jornada. Eu não estou preocupado com o peso do ministério, com o peso da chamada. Eu estou preocupado com a presença que ficou para trás. Urias está dizendo: eu me ausentei da presença, mas eu não posso perder tempo. Eu quero estar perto dela, porque longe dela é perigo. Aí Davi já estava arrebentado, já tinha adulterado, já estava longe da presença.
O Espírito Santo de Deus já não estava mais sobre ele. O Espírito que se apoderou dele, quando ele foi ungido, já não estava mais. Ele fez isso aqui, ó. Se afasta. Aí, espera aí, meu plano não deu certo. Fica mais aqui, Urias, só mais hoje. E tacou cachaça, tacou comida. Ele dorme no palácio. No outro dia, ele se levanta e diz: Davi, eu não posso ficar, eu vou lá. Ele: calma aí, dá um papel, pega essa carta aqui, leva para Joabe. E o próprio Urias vai levar essa carta. E dentro dessa carta estava escrito: coloca Urias, o heteu, na maior frente de batalha, abandona ele lá para que ele morra. Quem levava essa carta? O próprio Urias. Observa um homem longe da presença. Na carta estava escrito: abandona Urias. Quem não tem a presença, abandona. Abandona Urias na maior frente de batalha. Abandona ele no lugar mais crítico. Para quê? Para que ele morra. Quantas pessoas longe da presença, que não tem mais a presença, torce por mim, por você que tem a presença, para morrer no meio da caminhada. Quem não tem a presença se preocupa com quem tem a presença. Quem não prega com a presença se preocupa quando o outro prega com a presença. Ei, a presença de Deus não vai conseguir arrancar da vida dos servos do Senhor. Joabe recebe aquela carta. Como? Davi é capaz disso? Do mesmo lado que nós, ele quer que nós abandonemos ele. Quem está longe da presença é capaz de fazer a atrocidade que até Deus duvida. Morreu. Alguns soldados caíram, e no meio desses soldados, Urias, o heteu, morreu. Davi já longe da presença. Quem sabe Davi já pensa que se alivia. Quem sabe ele senta na tua cadeira real e diz: pronto, só eu, só Betseba, só Joabe sabe, ninguém mais sabe do meu adultério. E só Joabe sabe do assassinato e eu, ninguém sabe. Quem está longe da presença pensa que esconde pecado de adultério, pensa que esconde assassinato. Pode esconder por um tempo, mas um dia Jesus vai revelar. Quem sabe Deus do seu torno olha e diz: Davi está brincando.
Ele está pensando que ninguém sabe. Natan, eis-me aqui, Senhor. Eu te levantei como profeta que não tem medo de grande. Eu quero que tu passe o mistério agora. Aqui é para um rei. Quem é o rei? Davi. É Davi. Pô, desenrola o manto e Deus passa. Ela vai Davi. Ela vai Natan, até Davi. Meu rei. Opa. Tem profeta que tem medo de repreender grande. Não é profeta não, que é o benefício dos grandes. O profeta Natan chega lá. Porque profeta não faz o que o homem quer. Profeta não faz é o que Deus quer que fala. Profeta não fala o que o homem quer ouvir. Profeta fala o que Deus quer falar. E Davi, veio um viajante. No que o viajante veio, ele chegou na casa, foi visitar alguém. E esse alguém tinha várias ovelhas, várias vacas. Ele poderia pegar uma daquelas lá, sacrificar e oferecer para aquele viajante. Mas só que aquele homem que tinha toda a riqueza, que tinha muito, ele vai pegar de um que só tinha uma cordeirinha. Ele pegou essa cordeirinha, matou ela, a única cordeirinha. Essa cordeira vivia entre eles, eles cuidavam como se fosse uma filha. Matou e deu para o viajante. A ira de Davi se acende e diz que ele morra, que ele pague por isso, e pela cordeira que ele morra. Aí Natan olha no bago do olho de Davi: tu és o homem dessa história. Aí Davi logo se preocupou disso: pequei contra Deus. Ele diz: Deus vai poupar a tua vida, mas a espada dele não se apartará da tua casa. Davi escondeu por um tempo, mas Deus levantou o profeta para expor o pecado dele. Nós podemos esconder pelo tempo, guardar pelo tempo, mas vai chegar um dia que Deus vai levantar alguém para expor o seu pecado. Não expôs. Se ele não expôs aqui, lá no trono branco ele vai expor e vai apresentar o seu pecado. Oramante, oramandai sé, ramante te canto la blasterbia. Quem sabe naquele momento ele já estava longe da presença. Como ele já estava longe da presença, quando ele recebe isso, ele começa a temer. Pequei. Mas só que Davi, ele tomou uma atitude que muitos não tomam. Ele se arrependeu. Vamos abrir a Bíblia em Salmos. Salmo de número 139. Salmo 139. Ele escreve, Davi escreve esse salmo aqui inspirado. Salmo 139, verso de número 7 e verso de número 8. Diz assim o salmista: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu estás lá também. Está falando sobre a onipresença, a onipotência de Deus. Davi está dizendo: não adianta eu querer esconder, porque eu não consigo fugir da presença do Espírito de Deus. Não consigo fugir da presença de Deus. Ele pode dizer: para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subo ao céu, tu está lá. Se eu faço a minha casa lá no céu, tu também está. Ele está dizendo: ninguém pode esconder de Deus. Esconde do homem, mas não esconde de Deus. Quando ele salmodia esse salmo aqui, ele está dizendo, exortando nós: não adianta esconder, uma hora ou outra vai vir à tona. Não adianta guardar, uma hora ou outra vai vir à tona. Quem está longe da presença pensa que esconde pecados e iniquidade de Deus. Está enganado.
Se Natan não se levantar para te expor aqui no trono branco, Deus vai te expor. E Davi não é besta coisa nenhuma. Salmo 151. Aliás, Salmo 51. Só tem até o 150, né? É até o 150 que tem um salmo? Salmo 51. Abre lá em Salmo 51. Isso aqui é Davi. Salmo 51. Onde fala: Davi confessa o seu pecado e suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. E o que me chamou a atenção, Davi te suplica que tem misericórdia de mim, Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo as multidões das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopor e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Versículo 8: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Observa o versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aquele se arrepende. E no versículo 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. A Bíblia fala: aquele que arrepende e deixa alcança misericórdia. Ele confessa a Deus o seu pecado, pede por misericórdia, pede para purificar o seu coração, pede para encher ele de um novo espírito reto, e diz: não retire de mim o teu espírito, não retire de mim a tua presença. Davi não estava preocupado com coroa real, com cadeira real, com palácio real, com a roupa real. Davi estava preocupado com a presença que ele tinha perdido. Diz: eu não quero, eu quero perder tudo, mas menos o teu espírito. Quantas e quantas pessoas estão ganhando terra, ganhando riqueza e perdendo o principal, que é o Espírito Santo de Deus. Quantos pregavam a verdadeira doutrina, não prega mais. Perder a essência, perder a sensibilidade do Espírito. Prega o que o povo quer ouvir, porque está longe da presença. Mas com quem quer a presença, pede carro, pede casa, pede nome, pede emprego, mas não pede o principal, que é a presença de Deus. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, está escrito: sujeitavos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e o diabo, aliás, esse é o 7. Sujeitavos, pois, a Deus, resistiu o diabo fugirá de vós. Versículo 8: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Davi não sujeitou mais a Deus, estava longe da presença. Quem está longe da presença não sujeita mais a Deus, resiste Deus e sujeita ao diabo. Tiago 4:8: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. É Deus dizendo: tu tem que chegar a mim, tu tem que ter a atitude de chegar a mim, de querer estar perto de mim, de querer estar perto da minha presença, aí eu vou chegar a vós. Agora, se você se ausentar, eu estou parado. É você que está distanciando, não eu de você. Aí Davi aqui já não estava mais se achegando a Deus, pelo contrário, ele estava resistindo a Deus e sujeitando o diabo.
Ele já tinha perdido a presença. É fácil detectar quem perdeu a presença, não quer estar perto das coisas de Deus. Quem não tem a presença não quer congregar. Quem não tem a presença não quer jejuar. Quem não tem a presença não quer orar. Quem não tem a presença não quer mais pagar preço. É fácil. Quem tem a presença quer estar perto dela. É fácil detectar quem tem a presença. A palavra do Senhor faz nos sentir a presença. Quem não tem a presença não gosta nem de carregar a Bíblia Sagrada. Sabia disso? Ei, você, tu tem vergonha de carregar a palavra? É porque você não tem certeza que está na presença. Quem tem a presença é apaixonado por ela. Quem tem a presença quer estar perto dela. Quem tem a presença quer fazer a vontade daquele que tem a presença no meio do seu povo. Quem não tem a presença adultera. Quem não tem presença rouba. Quem não tem presença compra e não paga. Quem não tem a presença perdeu o temor do Senhor. Davi perdeu a presença, adulterou. Davi perdeu a presença, matou. Quantos estão dentro da igreja, das igrejas brasileiras? Quantos adultérios de pastores, membros? Que é isso? É porque expulsaram a presença para fora. Expulsou. E Jesus está batendo na porta dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e contigo ceiarei, e você comigo. Estão expulsando Jesus. Estão expulsando a presença por riqueza, por fama. É homens que dizem ser homem de Deus, termina de pregar, vai para motel, vai se drogar. Jesus vai mandar um Natan e vai te entregar. A casa vai cair para você, caba macho. Tu tá longe da presença, tá adulterando, tá roubando, tá fornicando. Se Natan não levantar para te apontar, lá no trono branco Jesus vai te acusar. Longe de Deus, perto do diabo. Quem está longe de Deus está dando legalidade para o diabo entrar. Quem sabe o diabo, Deus deu muita vitória para Davi. Agora a presença foi estar longe da presença. Agora eu vou plantar minha sementinha, semente do adultério no coração de quem não tem mais a presença. Ó. Quem não tem a presença passa horas e horas na madrugada vendo vídeos pornô. Quem não tem a presença fica mandando mensagem para mulher casada. Quem não tem a presença não está nem preocupado se a família vai ser destruída, dizendo: esse varão não é seu, esse varão não é para ti. Deus não destrói família para construir outra. Deus restaura a família quebrada para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem não tem a presença não prega mais sobre a lascívia. Quem não tem a presença não prega mais sobre inveja, não prega mais sobre adultério, não prega mais sobre divórcio, porque perdeu a presença. Mas um dia você vai bater de frente a frente com a presença e o juízo final. E Jesus está dizendo: vigia a igreja, porque se você se ausentar da presença, é alvo fácil para o diabo. O diabo ele não vai pular quando a gente está forte, não. O diabo só vai investir quando nós estamos fraquinhos, longe da presença. Porque se a gente é perto da presença, quando ele vai, a presença arranca ele de perto. Porque a Bíblia sujeitava a Deus, resistiu o diabo fugirá. É o diabo que vai fugir. Quem tem a presença, o diabo corta é longe. Agora quando ele vê aquele que tinha a presença, se ausentou dele, diz: é agora. Caixão e vela preta. E outra coisa, o diabo, ele limita. O diabo quer limitar aquele que noutra hora andava na presença. O acusador. Por quê?
Muitas pessoas não pregam mais sobre uso e costumes, sobre veste, não prega mais sobre divórcio porque foi limitado. Não pode mais pregar sobre divórcio porque é divorciado. Não pode pregar sobre adultério porque já adulterou. O diabo limita. Provo. Chegou o momento da prestação de conta, a espada sobre a casa de Davi. A Bíblia deixa bem claro que Aminon, filho de Davi, abusa sexualmente da sua própria irmã Tamar. Aí o irmão de Tamar, o irmão de Aminon, como é que é o nome do rapaz? Absalão, cheio de ira, ele vai pegar e vai matar o seu próprio irmão. A espada não se aparta. Depois que ele mata o seu irmão, agora ele quer tomar as riquezas, tomar o palácio, tomar o poder de Davi. Agora Joabe vai pegar Absalão preso entre o céu e a terra, com seus cachos presos lá. Ele vai pegar e vai matar o filho de Davi. Olha a consequência do pecado. Olha a consequência de se ausentar da presença de Deus. Aí quem sabe Davi, ele ia falar assim: Aminon, tu não podia abusar da tua irmã. Você não podia, porque ela não é tua. Aminon ia olhar para ele e dizer: olha o diabo limitando. Quem é tu, pai? Você deitou com uma mulher que não era tua. Quem é tu para falar? Que moral tu tem? Olha o diabo limitando. Aí, esqueci o nome do homem de novo, rapaz. Absalão. Aí Absalão vai matar Aminon. Aí Davi: rapaz, tu matou teu irmão, rapaz, tu não pode matar. Ele vai olhar para Davi e dizer: quem é tu, pai? Tu matou Urias, o Eteu. Você matou Urias. Olha o diabo limitando. Aí chega a notícia: Davi, Joabe matou Absalão. Aí Davi chega: porque tu matou meu filho, Joabe? Ele: ei, fica calado, rapaz. Você me deu a carta para me mandar abandonar Urias na frente de batalha. Quem é tu? Olha o diabo limitando. Ei, tu não prega mais sobre isso porque tu é limitado, porque tu já caiu nessa prática. Jesus está levantando geração nova, que prega a santidade, que viva a santidade, que fala o que Deus quer falar e não o que tu quer ouvir. O diabo conseguiu te limitar, mas Deus está levantando uma geração que o diabo não vai calar a boca dele. Não vai. Essa geração é a geração que não se corrompe com o sistema deste mundo. Urambá, que a sé. Se coloque sobre os vossos pés. A mensagem, eu poderia dar um tema: longe de Deus e perto do diabo. O sintoma Davi teve quando ele perdeu a presença. O sintoma vem antes da queda, sabia? Ei, presta atenção, o sintoma vem antes da queda. Mais uma vez, vem antes da queda. Acontece antes da queda. O aviso vem antes da queda. Jesus já tem falado com a igreja, já tem avisado: tu tá fraca, tá perdendo a vontade de congregar, tá perdendo a vontade de consagrar, tá perdendo a vontade de vir para as reuniões da igreja, de vir para os cultos. Os sinais estão acontecendo, o sintoma está acontecendo e você está passando despercebido. Só vai abrir o olho quando o diabo conseguir derrubar. Glória a Deus, porque deu tempo para Davi se arrepender. E quantos estão morrendo sem se arrepender? Está indo para onde? Está na hora de nós abrir o olho, voltar para o primeiro amor. É fácil detectar quem está longe da presença, é fácil. Não gosta de estar perto da presença. Amém, igreja? Vamos fazer oração, porque os jovens vão ensaiar daqui a pouco. Pode desligar ali. Aperta lá o stop. Aleluia. Vou passar